Pode até não parecer, mas a linguagem dos computadores está presente em vários aspectos das nossas vidas. Mas como isso pode fazer parte do currículo escolar? Na Idade Mídia de hoje, a gente recebe a pesquisadora Joyce Souza, que estuda os impactos sociais, econômicos e políticos do mundo digital. No LabMe, eu converso sobre a importância de se furar as bolhas provocadas pelos algoritmos nas redes sociais e assim ter novas visões. Mas agora a gente vai direto para o Rio Grande do Norte, conhecer um projeto que mistura algoritmo e poesia. Começa agora a nossa jornada pela Idade Mídia. Meu nome completo é Soraya Roberta dos Santos Medeiros e lá no ensino médio eu comecei a estudar sobre a relação dos algoritmos com a poesia. O projeto Poesia Compilada é justamente isso, trabalhar com o ensino de algoritmos com crianças, né, para aprender a programar por meio de poesias. Nos poemas você tem um componente ali que é a rima, você tem uma repetição, você tem a forma como você escreve. E nos algoritmos a gente tem as linhas de código, a gente tem os blocos de código, a gente tem funções. Então tudo isso se conecta. De um lado a gente tem os algoritmos, que eles permitem fazer essa execução de um ponto de vista mais lógico, né? Mas do outro a gente também tem os poemas, que nos ajudam a fazer com que traga mais humanidade para esse meio. E fui vendo várias questões nesse processo e uma delas que me chamou bastante atenção foi o docente. O docente, sempre que eu ia ensinar alguma coisa com a turma, aplicar a minha pesquisa, o professor ele ficava ali no canto da sala, porque o professor não tinha nenhuma formação, não conseguia me ajudar. E quando eu saía dali, a minha pesquisa morria. E aí minha pesquisa de mestrado, ela chega justamente nesse meio, em que a gente começa a formar esses professores para trabalhar com pensamento computacional. Para você entender os algoritmos, você precisa primeiro entender o que significa pensamento computacional. É um conjunto de técnicas da área da computação que você pode utilizar para resolver problemas do cotidiano em diversas áreas. A gente tem a abstração, em que você pega um problema e você vai tentar abstrair o que é mais necessário naquele problema. Você tem o reconhecimento de padrões, você também tem a decomposição e, por fim, você tem um algoritmo que une todos esses outros passos. O pensamento computacional faz com que o sujeito ele se concentre num problema e, diante desses pilares que eu mencionei, ele consiga entender como a resolução ela pode ficar mais clara. Uma outra questão é o posicionamento da questão de gênero em sala de aula, porque na área de computação é uma área muito machista. E se você não insere as meninas e não coloca para elas pensar desde cedo, inclusive os meninos também a refletir de que as meninas, elas também conseguem desenvolver algoritmos, elas já vão crescer com uma outra mentalidade, e os meninos também, sabendo se relacionar e quebrando com estereótipos, com machismo. E quando você quebra essa barreira, quando você coloca os professores para pensarem por que isso acontece, porque a maioria não teve nem a oportunidade de parar para pensar, porque simplesmente foi posto para eles ministrar essas disciplinas, você tem uma ruptura nesse sistema, você quebra com essa ideia que está posta. Muitas vezes eu já falei alguma coisa próximo do celular desligado e tive a impressão que os sites começaram a me devolver propagandas, informações sobre aquilo que eu tinha dito. Acho que muita gente já passou por isso, né? Na verdade, os algoritmos, que são como uma receita de bolo, se utilizam dos nossos dados para que os sites possam entender aquilo que a gente precisa. Esse é um assunto de todos. De alguma maneira vocês viveram na escola alguma educação que preparasse ou alertasse vocês para a presença dos algoritmos de inteligência artificial? Eu estava debatendo isso quando eu estava estudando com a minha irmã, né, já que ela estuda programação. E aí ela virou para mim e perguntou: Ju, como você acha que seria apresentar a programação para uma criança? E aí foi aí que eu percebi que a programação ela tá já inserida no nosso dia a dia. A gente só usa de maneiras diferentes. Urgente que os responsáveis pela gerência da educação no país pensem na mídia dentro das escolas, e os algoritmos fazem parte da mídia agora. Não tem como fugir disso. O
futuro é deles, eles vão dominar isso de alguma forma. E se for para começar a dominar essa linguagem, que seja dentro da escola, do ambiente educativo, que comece aos poucos. Mas para antes disso começar, eu acho que a gente precisa começar primeiro a alfabetizar as pessoas tecnologicamente dentro das escolas, né? Porque você chega dentro da escola, você não encontra nem um laboratório com computador, sabe? Para as pessoas pesquisarem, para as pessoas entenderem, saber digitar ou alguma coisa assim do tipo. As pessoas vão para fora da escola para poder procurar esses cursos. Acho que eles não precisam começar a programar sempre a partir de um computador. Acho que tem como incluir isso de outras formas fora do computador, através de jogos. Os livros e filmes de ficção científica estão muito distantes da realidade. Mas mesmo assim eu queria saber se algum de vocês já se sentiu vigiado pelo aparelho celular ou pelo computador. Eu acho que a primeira vez que eu vi que eu não estava no controle de uma rede social foi quando eu fiz o Twitter e começou a aparecer coisas de pessoas que eu nem seguia. O que dá ao algoritmo essa característica de ser tão pessoal, assim, de ser tão íntimo, né? Ele realmente, você percebe que ele realmente vai se moldando a você. É muito sobre a nossa última pauta também, né? Que falamos um pouco sobre fake news, de como essas mensagens chegam. Então, se você pesquisa muita fake news, por exemplo, muitas mensagens vão chegar até você, porque aquilo é o que você está procurando, né? Dentro das várias funções do programador é escolher que palavras que vão bater com o conteúdo que ele está colocando. E a partir do momento que você escolhe essas palavras, você já está fazendo uma exclusão de algumas pessoas, você já está fazendo uma curadoria, e daí eu acho que essa curadoria ela acaba gerando um processo de exclusão, assim, né? Eu vi um exemplo no LinkedIn esses dias de um homem negro que tinha conta em um banco digital. E aí, para ele entrar na conta dele, ele precisava fazer a leitura facial. E o banco não estava lendo de jeito nenhum. Será que esse programador era alguém negro ou branco? Eu tenho 100% de certeza que não era alguém negro. Atualmente, os algoritmos são pensados e executados exatamente para que o tempo no mundo real seja irrelevante. Quando se vê, já se passou minutos, horas, até mesmo os dias que estamos conectados, perdidos no tempo. Hoje o Idade Mídia recebe aqui no estúdio Joyce Souza, que é pesquisadora e cientista social. Joyce, que prazer ter você aqui com a gente. De certa maneira, eu queria entender se eu compreendo o que é algoritmo. Se eu disse eu estou certo ou errado. É uma receita de bolo, por exemplo, onde você tem os ingredientes, os instrumentos e lendo aquilo, digamos que o site ou a plataforma vai executando uma série de tarefas. Perfeita essa definição. Realmente o algoritmo ele é um passo a passo, que tem que ser precisamente bem programado. Então ele tem que ser direto, não ambíguo, ele tem que delimitar as tarefas de acordo com o resultado que se espera delas. Então, no caso de uma receita de bolo, se espera comer o bolo, então você precisa do passo a passo preciso para que o bolo saia e dê certo. Essa é a perspectiva do algoritmo e é importante a gente pensar que o algoritmo ele não está presente só no nosso mundo virtual. Ele faz parte da nossa sociedade bem antes do desenvolvimento social. Ele está presente nesses passos a passos que vão além do virtual. Mas o virtual, ele intensifica o uso disso. Desde os anos 90, com o avanço da computação, né, desde a internet até com os avanços dos próprios aparelhos, do computador, do celular, todos eles avançam a partir também das perspectivas algorítmicas. Joyce, a Juliana do LabMe quer perguntar uma coisa para você. Como nós, usuários, podemos proteger os nossos dados dos algoritmos nocivos? Um dos primeiros passos que você pode começar a estudar a questão de como proteger os seus dados é ler as políticas de privacidade dos aplicativos, das plataformas que você utiliza e de diversos outros serviços digitais, pois com elas você vai ter a real noção de quais dados seus são coletados, para que eles são utilizados e se você quer que eles sejam utilizados ou não. Como que isso influencia a escola?
por exemplo, o exemplo da Soraya é esse, né? Trabalhar isso dentro da escola, do ensino básico. Como você enxerga esse movimento? Hoje, a linguagem computacional, ela permeia as nossas relações sociais. Nós nos comunicamos por meios sociais, nós trabalhamos em ambientes virtuais, nós interagimos o tempo todo com linguagem computacional nas suas mais variantes formas. E isso impacta o dia a dia da população, do cidadão. Estudar isso e compreender que o algoritmo, a linguagem computacional, ela não vem do além, ela tem um desenvolvedor por trás ou uma desenvolvedora por trás, ela tem um ser humano que está ali programando e criando novas funcionalidades, é fundamental. Não só para que a gente utilize a favor da sociedade, a favor dos interesses da sociedade, mas para que nós possamos entender que podemos também ser um desenvolvedor ou uma desenvolvedora em algum momento. E você amplia, inclusive, para a questão de gênero e de raça, porque hoje, predominantemente, as pessoas que desenvolvem os algoritmos são homens, são brancos, e isso reflete, inclusive, nos algoritmos trazerem para a nossa sociedade implicações que já existem e que a gente não consegue romper com elas, porque não temos a questão de gênero e de raça tão bem desenvolvida nas pessoas que programam esses algoritmos. E agora é a vez do Thomas, do LabMe, trazer uma questão para você. E até que ponto os algoritmos influenciam e tiram a nossa liberdade e intimidade nas redes sociais? Thomas, os algoritmos, eles influenciam e tiram de alguma forma a nossa liberdade de escolha nas redes sociais, porque nós não temos controle sobre eles e muitas vezes eles atuam da forma de modulação comportamental. O que seria isso? Eles, a partir de classificações, de buscas que realizamos, de interações que temos nas plataformas e nas redes digitais, eles nos colocam em determinadas caixinhas. E essas caixinhas fazem com que, a partir das classificações, nós somos vistos sempre da mesma forma, interagindo sempre com as mesmas perspectivas. Isso nos tira a liberdade, muitas vezes, de escolha, porque estamos sendo modulados pelo algoritmo que nos determina o que e como vamos interagir nas redes sociais. Para eu encarar a realidade com criticidade, é importante eu conhecer a dimensão digital, a dimensão do algoritmo? Com certeza, porque para pensarmos sobre a perspectiva de um algoritmo que não tem o reconhecimento facial e realizarmos essa reflexão para que ele tenha o reconhecimento e para que ele mude o formato dele, sendo que ele gera impactos, é importante que se saiba como ele é desenvolvido, quem são os atores que compõem toda essa cadeia de desenvolvimento, por que ele traz esse tipo de conflito para a sociedade, o que está por trás. E aí a gente volta, inclusive, aos estudos da própria humanidade. Por isso a importância da gente ter consciência desses processos e não apenas utilizá-los. Inclusive pensando na perspectiva de não vivermos em bolha, porque muitas vezes é interessante que as redes sociais nos mostrem o que a gente não quer ver. Isso é uma democracia do conhecimento. Nós somos permeados por diferenças, por contradições. E as redes sociais têm criado cada vez menos impacto nisso e um impacto, na verdade, negativo no ponto de vista de que elas nos colocam dentro de caixinhas, onde eu vejo muitas vezes só aquilo que me deixa feliz e faz com que eu interaja cada vez mais ali. Joyce, esse papo foi esclarecedor, acho que é a melhor palavra para dizer. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Um algoritmo é como uma receita de bolo, que indica o passo a passo que um site, um aplicativo ou uma rede social devem fazer. A gente viu no episódio de hoje como os algoritmos influenciam a nossa navegação. Agora, para se ter uma vida digital saudável, é importante furar essas bolhas. Para isso, o mínimo que a gente pode fazer é buscar assuntos diversos para receber resultados mais surpreendentes. A gente se vê no próximo episódio da Idade Mídia. Até lá!